Bom dia, alunos do 7º ano. Vamos continuar com as nossas videoaulas. Nós estamos estudando o conjunto dos números racionais. Estamos estudando operações com esses conjuntos, né? Aprendemos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação de números racionais. Agora vamos de novo para a raiz quadrada de números racionais. A gente já aprendeu a calcular a raiz quadrada, mas de números positivos, negativos, mas a gente não aprendeu ainda a calcular a raiz de fração, de número decimal. Nessa aula a gente vai aprender isso, mas não quer dizer que o número 324, por exemplo, a letra A aqui, ó, raiz quadrada de 324, ele não faz parte do conjunto dos números racionais? Ele faz parte sim, porque o conjunto dos números racionais, ele engloba todos os números positivos, o zero, todos os números negativos, todas as frações, todos os números decimais, todas as dízimas periódicas, né? Mas aquele que você não consegue achar a raiz quadrada, né, exata, ele não vai fazer parte desse conjunto, né? Então aqui a gente vai aprender a calcular as raízes quadradas exatas. Então, o primeiro exemplo, raiz quadrada de 324. Tem duas formas de fazer, né? Eu posso fazer por tentativa, ficar pensando que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 324. Ou eu posso usar a fatoração. Vou usar a fatoração aqui, eu vou pegar 324 e vou fatorar por ele. Vou fatorar por 2, que vai dar 162. Vou continuar fatorando por 2, que vai dar 81. Agora deu um número ímpar, vou fatorar por 3, que vai dar 27. Vou dividir por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Lembra que raiz quadrada a gente junta os pares lá, né? Vai ficar 2 ao quadrado, porque o 2 repetiu duas vezes. 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, né? Porque você juntou aqui, ó, de 2 em 2. Porque raiz quadrada, o índice da minha raiz é 2. Você corta e multiplica os números, né? 2 vezes 3, vezes 3. Né? Vou apagar aqui a fatoração, né? 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Se você fizer a prova agora, ó, 18 vezes 18 dá 324. A raiz quadrada de 324 é 18. Não precisa deixar esse aqui, né? Eu quis só mostrar como que você acha usando a fatoração. E como que a gente faz, né? Aí agora sim nós vamos fazer. Como que a gente faz para calcular raiz quadrada de fração, né? É só você tentar calcular a raiz do numerador e do denominador. E se não der, professor? Às vezes você divide essa fração, se der para dividir, você simplifica. Mas aqui, se você conseguir, você faz isso, ó. Separa, é a mesma coisa de você calcular raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 49, né? Aí você sabe que a raiz quadrada de 16 é 4, de 49 é 7, mas nem sempre dá para fazer isso. Se não der para fazer isso, tenta simplificar a fração, né? Talvez ele coloque uma fração que não está na forma simplificada, depois que você simplificar, dá para você tirar a raiz, tá? Ah, e como que eu calculo uma raiz quadrada de um número decimal? Posso mexer com o número decimal? Posso, mas transformar em fração às vezes é mais fácil, ó. 1,44 é 144 sobre 100, porque tem duas casas depois da vírgula, centésimos, né? E o numerador é o próprio número. Aí fica mais fácil, você acha qual que é a raiz quadrada de 144 e qual é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 144 é 12, né? A raiz quadrada de 100 é 10. Né? Porque 12 vezes 12 é 144. Mas se você não lembrar que a raiz quadrada de 144 é 12, pode fazer fatoração. De 100 também, se você não lembrar que é 10, pode fazer a fatoração. Depois que você achou a raiz, simplifica. Essa aqui de cima eu não simplifiquei, que não dá, mas essa aqui dá para você simplificar por 2. Né? E aí a minha resposta vai ficar 6 sobre 5, né? Então, transforma, se você estiver calculando a raiz de um número decimal, transforma em fração. Se você estiver calculando a raiz de uma fração, transforma, calcula a raiz do numerador e do denominador. A letra D, vamos lá, né? Eu falei para vocês que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, também não existe raiz quadrada de fração negativa. Não existe raiz quadrada de um número decimal negativo. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos um quarto, né? Então, dentro da raiz, raízes quadradas você só calcula de números
positivos. Raízes quadradas não calcula de número negativo. Então, a letra D não existe nesse conjunto, tá? Se fosse 1/4 positivo, sim. Igual aqui, ó. A raiz quadrada de 1/36. É a mesma coisa que eu fiz lá na letra B. É só separar. É a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 1 é 1, né? E a raiz quadrada de 36 é 6, tá? É só calcular a raiz do numerador, o denominador. Lembrando que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a ideia de raiz é a mesma que você aprendeu. Só que agora, como nós estamos mexendo mais com frações, mais com números decimais, os exercícios vão aparecer mais raízes de frações, mais raízes de números decimais, mas às vezes pode aparecer igual a letra A que eu dei, de um número inteiro, né? Mas lembrando que só existe raiz quadrada de números positivos. Números negativos, você nunca calcula raiz quadrada. Se o sinal estiver de fora da raiz, sim, você calcula. E estudando as raízes, estudando as potências, né? Na verdade, você já estudou todas as operações com números decimais, né? Com números decimais, com números racionais, né? Então, a gente volta a estudar expressões numéricas que vão envolver isso. A gente já estudou adição, né? Subtração de números racionais, multiplicação, divisão, potência e raiz agora. Aí volto de novo a falar de expressões numéricas, envolvendo justamente essas operações agora. O exercício que eu vou passar para vocês vai ter expressões numéricas justamente envolvendo raiz, envolvendo potência, que é a última matéria que a gente está vendo. E outra coisa, a parte de propriedades de potência, eu ainda vou falar de novo para vocês, tá? A gente estudou potência, estudamos propriedades lá nos números inteiros, mas não estudamos propriedades aqui nos números racionais. É lógico que as propriedades lá dos números inteiros vai te ajudar aqui? Vai, né? Mas tem mais um detalhezinho aí nas propriedades dos números racionais. Lembrando que tem agora potência de expoente positivo, potência de expoente negativo. A gente vai aprender as propriedades ainda. Na aula de hoje eu estou falando raiz e expressões numéricas envolvendo raiz, envolvendo potência. Mas lembrando que expressão numérica é igual a gente aprendeu. Sempre resolve potência e raiz primeiro. Depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, pegou uma expressão numérica, vamos calcular as potências e as raízes primeiro. Mesmo que elas estão dentro do parênteses, eu tenho que resolver potência e raiz primeiro. Então, vamos lá, ó. Vou copiar o 4, vou calcular a raiz quadrada de 25, que é 5, né? Aí o outro parênteses lá, já que não tem raiz, já que não tem potência, aí você pode fazer a operação. Você vai somar 1,2 mais 1,3. Lembrando que você coloca vírgula embaixo de vírgula, então é 1,2 mais 1,3, né? Vai dar 2,5. 2,5 positivo. Se você nem quisesse colocar o parênteses nesse caso, não tinha necessidade. Aí eu vou resolver agora o que está dentro do parênteses, né? Que vai ficar 9 vezes 2,5. Aí você multiplica. Como que multiplica, professora? Multiplica o número como se nem tivesse a vírgula, né? Depois a gente acrescenta a vírgula. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 vezes 2, 18 e 4, 22. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Jogo de sinal. Números positivos, a resposta vai dar positivo, tá? Então, a resposta deu 22,5. Letra B. Já é uma expressão numérica que tem raiz e potência. Vamos resolver as potências e as raízes. Ah, professora, mas o sinal está de fora da raiz. Lembra que eu falei que não existe raiz quadrada de número negativo, mas o sinal aqui não é da raiz, é menos o valor daquela raiz. Então, vamos lá calcular a raiz. Eu deixo o sinal aqui de fora e calculo. Qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Mais 3 meios. Resolvo as potências e as raízes. Resolvi a raiz aqui, vou resolver aquela potência. Por isso que é importante saber potência.
Vou fazer 2 ao quadrado, que é 4. Lembra que potência de fração você faz o numerador e o denominador? 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, né? E como que era a regra de potência? Expoente par, resultado sempre positivo. Então, aqui vai dar o quê? 4 25avos positivo. Por isso que sumiu esse sinal, porque menos com menos dá mais. Toda potência elevada ao quadrado fica positivo. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E agora, regra de fração, ó. Como que você soma frações nesse parênteses? Tem que fazer o MMC. O MMC de 2 e de 3 é 6. Não pode simplesmente somar, tá? Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que é negativo, ó. 6 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Esse parênteses aí tem que tomar cuidado, que não é simplesmente somar o numerador e o denominador, regra de fração. Aí você viu que mistura nas expressões? Lembra, aqui somou números fracionários. Como que soma frações? Tem que ter o mesmo denominador. Aí eu vou somar esse parênteses, na verdade eu não vou somar, vou subtrair sinais diferentes. 9 menos 2 vai dar 7 sextos esse parênteses, ó. Por quê? Porque eu fiz o jogo de sinal aqui, ó, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Vezes 4 25avos. Por isso que é importante. Se você não entendeu, pausa o vídeo aí, tá? Então, você viu, ó, esse exercício aqui, ó, essa letra B, a gente envolveu as operações. Fizemos raízes, potência, subtração de frações, né? E agora a gente vai fazer multiplicação de frações. Como que multiplica fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Eu vou multiplicar 7 vezes 4, que vai dar 28, né? Eu poderia até simplificar. E 25 vezes 6, tá? Porque, ó, é 25 vezes 6, ou 6 vezes 25, vai dar 30, subiu 3, 120, 150, então vai dar 150. E isso aqui dá para simplificar por 2, tá? Vou simplificar por 2 aqui, que vai dar 14. E embaixo, qual que é a metade? 75, né? Agora, não dá para simplificar mais, tá? Então, é essa a resposta. Você viu? Simplifica. Se você quiser simplificar antes, pode, mas a gente simplificou depois. Nesse exercício na letra B, ó, eu envolvi raízes, potência, soma de fração e multiplicação de frações. Multipliquei o numerador pelo numerador, denominador por denominador. E multipliquei o sinal, porque os dois são positivos. Então, você viu? Nessa aula, a gente aprendeu raiz, né? Que você já sabia fazer raiz. Só que agora você está fazendo raiz de fração e de números decimais. E a gente aprendeu expressões numéricas envolvendo mais essas operações, mas você pode ter uma expressão numérica que não tem raiz, não tem potência, né? Você faz, se não tem raiz, não tem potência, faz a multiplicação e a divisão. Se não tiver multiplicação e nem divisão, faz a adição e a subtração. Então, não deixe de acompanhar. Vai ter tarefinha de casa aí, que eu não coloquei aqui no vídeo, mas eu vou colocar no comentário aí embaixo, né? Tá? Qual é a tarefa de casa. Até mais!